A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa do cérebro que afeta principalmente as mulheres. Essa doença ela é neurodegenerativa progressiva. Significa que ao longo do tempo ela vai matando os neurônios, a comunicação entre os neurônios. Por isso, essa doença afeta a memória, o pensamento, o comportamento. Atinge principalmente as mulheres por diversos fatores, mas o principal fator é a parada da produção do hormônio do estrogênio. Muito se discutiu sobre a mulher viver mais. É verdade, a mulher vive mais que o homem. É sim um fator que contribui para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Vários outros são os motivos: estresse crônico, a falta de sono, a falta de atividade física, o isolamento social, o alcoolismo, o tabagismo. Muitas pessoas podem dizer: minha mãe tem a doença de Alzheimer e nunca bebeu. A minha também tem a doença de Alzheimer e nunca bebeu. Mas eu posso afirmar que minha mãe foi a vida inteira sedentária. O sedentarismo, que é a falta de exercício físico, contribuiu em muito para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. O Alzheimer não é uma doença que acontece de um dia para o outro. A fase pré-clínica, ela começa aos 20 anos, né? Então, uma pessoa diagnosticada com 60 anos, ela começou na fase pré-clínica lá nos 40 anos. Naquele mudança de humor, naquela variação do comportamento, naquela vontade de se isolar, de ficar sozinha, naquela dificuldade para dormir, no consumo excessivo de remédios para dormir, no consumo de álcool, na baixa escolaridade, na agressão física, na violência doméstica, né, com traumatismo craniano. Isso tudo são fatores que contribuem para a doença de Alzheimer. Hoje, nós sabemos que é uma doença multifacetária. Por isso que descobrir a cura se torna cada vez mais difícil, porque cada vez mais nas pesquisas nós encontramos meios e fatores que justificam a doença de Alzheimer. Atualmente são 34 fatores, 34 possibilidades de desenvolver a doença de Alzheimer. Por isso, estamos vivendo uma epidemia global. O mundo inteiro está vivendo esse avanço da doença de Alzheimer. Em 2030, há uma estatística que esse avanço alcançará o número de 76 milhões de pessoas diagnosticadas com Alzheimer ao redor do mundo. Aqui no Brasil, serão aproximadamente 3 milhões de pessoas. O grande problema é que essa doença não atinge somente a pessoa, ela atinge a família inteira, porque a pessoa ela vai ficar totalmente dependente. A progressividade da doença faz com que cada ano a pessoa fique mais dependente. Então, quanto mais tempo a gente conseguir manter um familiar independente para fazer o seu higiene, para levar a comida até a boca e para andar pela casa, para resolver alguma questão, trocar um objeto de um móvel para outro, quanto mais independência a gente conseguir prolongar para essa pessoa, acredite, melhor será para toda a família. Porque enquanto a gente conseguir dar sobrevida com qualidade para o familiar portador da doença de Alzheimer, essa qualidade de vida também será nossa, dos filhos, dos parentes que cuidam de uma pessoa com a doença de Alzheimer. A pessoa com doença de Alzheimer que tem a personalidade forte, a doença não vai diminuir essa personalidade. Ela não vai diminuir o narcisismo, ela não vai diminuir a pessoa que era muito ranzinza, ela vai permanecer. E a convivência de uma pessoa que é narcisista, por exemplo, ela é insuportável.
E qual é o melhor dos mundos? Prevenção. A prevenção. Para você, para o seu familiar, para toda a coletividade. E acredite, a ciência já mostrou, 45% dos casos aqui no Brasil poderiam ter sido evitados se tivesse a informação da prevenção. Os 14 fatores de riscos escritos agora na literatura só foram escritos a partir de 2024. Aí enumeramos 14 fatores de risco. Entre eles, existem riscos que são modificáveis, ou seja, aqueles que a gente pode parar imediatamente, como é o caso do sedentarismo, a privação do sono, o consumo excessivo de álcool, o tabagismo. São fatores que nós podemos modificar. Como? Com o exercício físico, com a alimentação neuroprotetora, com a parada total da bebida alcoólica. Quem conseguir parar de beber, esse é um grande avanço, porque o álcool é um dos fatores de risco mais elevados e o Brasil é um dos países que mais se consome álcool, porque nós somos um país que temos muitas festas. De janeiro a dezembro, nós temos festas populares em cada local do país. De janeiro a dezembro tem comemoração. Ou é aniversário, ou é carnaval, ou é batizado, ou é casamento. As festas populares, tudo é motivo para o álcool. Tudo é razão para o álcool. O álcool ficou tão normalizado que é até estranho quando alguém oferece uma bebida para quem não bebe e você fala, não, obrigada. O que você vai beber? Ah, água, por favor. É estranho, você se torna a estranha do grupo. Que bom, seja estranha. Se permita isso. Não beba para fazer companhia para as outras pessoas. E eu vejo isso, as pessoas que bebem querem insistir uma taça, um gole, um pouquinho, para que você faça companhia para essa pessoa. E isso é uma realidade. Você pode verificar no seu grupo, na sua coletividade, colegas de trabalho, na própria família, tem sempre alguém oferecendo um gole, uma cerveja, uma pequena taça de vinho, apenas para relaxar. E ainda existem pessoas que falam assim, eu não gosto do sabor da bebida. E essa pessoa ouve. Então coloca um docinho, coloca uma fruta, coloca para disfarçar. Para que disfarçar o sabor de uma coisa que você não gosta? Existem pessoas que já têm uma aversão ao álcool, porque isso é biológico. Existem pessoas que não toleram o álcool, mas porque é biológico. Ou bebeu, não gostou do sabor, ou passou mal, ou qualquer coisa assim. Mas existem pessoas que toleram e que são agraciadas pelo álcool e fazem do álcool um estilo de vida, só bebo socialmente. Até que, em 2023, nós tivemos um grande e importante estudo que deu um stop nisso. Não existe dose social. Qualquer dose é prejudicial ao cérebro. Prevenção é a solução. Aquilo que está em nossas mãos, nós podemos mudar. Não faz exercício físico? Começa amanhã. Não tem uma atividade cognitiva, uma interação social? Começa amanhã. A igreja, qualquer templo, de portas abertas para receber você, qualquer que seja a sua religião. Começa frequentando a igreja. Olha para o lado. Observa as pessoas. Faz amizade com essas pessoas. Nós humanos não nascemos para viver sozinhos. Nós humanos precisamos de outros humanos. Prevenção é a solução para a doença
de Alzheimer. Quem está na casa dos 50 anos para frente tem que se observar, tem que prevenir, tem que mudar a alimentação, tem que mudar a privação do sono, tem que se movimentar. Eu sou a doutora Rosângela Hayden, sou uma cientista, pesquisadora da doença de Alzheimer e eu pesquiso as formas de prevenção da doença, porque a cura nós ainda não encontramos. Se você conhece alguém que está esquecendo, repetindo as mesmas histórias, que se isolou, não quer mais saber de nada, que tem uma variação no humor, ora muito triste, ora muito alegre, envia para ela esse vídeo, porque assistir um cientista, profissional da área, pesquisador, falando é outra coisa.